A paz do Senhor, meu querido irmão, a paz do Senhor, minha querida irmã. Que alegria estarmos juntos mais um dia para estudarmos a palavra do Senhor. Aqui quem vos fala é o evangelista Joel Ramos e hoje nós estaremos estudando o capítulo de número 11 do livro de 1 Reis. Meu querido, então, como todos os dias, eu quero te convidar. Vamos estudar a palavra do Senhor? No capítulo anterior, capítulo de número 10, nós finalizamos tratando um pouco sobre as riquezas de Salomão. E começamos a perceber que, infelizmente, o rei estava começando a se afastar do Senhor. Existe uma frase que eu acho muito interessante, de Alexander MacLaren. Ele diz que as escrituras jamais se esquivam dos defeitos dos heróis. Ele ainda diz que os retratos que apresentam não encobrem as falhas, antes as apresentam com absoluta fidelidade. E essa honestidade bíblica inspirada pode ser vista no registro da vida de Salomão. Nós vimos no decorrer de todos os capítulos, desde o capítulo de número 1, que Deus deu a Salomão sabedoria incomum, riquezas extraordinárias e grandes oportunidades. Mas, com o passar do tempo, o rei afastou-se do Senhor, tomou decisões insensatas e não terminou bem. Então, hoje nós estudaremos justamente o capítulo de número 11, sobre toda essa situação da decaída de Salomão. Em primeiro lugar, nós percebemos que Salomão desobedeceu a palavra de Deus. Meu querido, voltar ao Egito pode ter sido o primeiro passo de Salomão para longe do Senhor. A gente viu lá nos nossos primeiros estudos que ele toma para si uma esposa egípcia e ele compra cavalos e carros dessa nação. E foram dois atos que revelaram a incredulidade de Salomão, né? Ele casou-se com uma princesa egípcia a fim de firmar um tratado de paz com o pai dela e quis cavalos e carros, pois não confiava que Deus poderia de fato proteger Israel. Salomão não acreditava naquilo que seu pai Davi havia escrito, que uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, nos gloriamos ou fazemos menção do nome do Senhor nosso Deus. A gente percebe que os seus casamentos e a coleção de cavalos e de carros que possuía constituíam atos de desobediência direta a ordens claras do Senhor. O mau exemplo de Salomão ao escolher esposas de nações pagãs criou inclusive problemas futuros ali para Esdras e Neemias, quase 4 séculos depois. Em termos de geografia bíblica, o Egito representa a escravidão do mundo. O deserto retrata a incredulidade do povo de Deus nos dias de hoje, enquanto, como Israel, ficam vagando de um lado para outro e não se aproximam da sua herança em Cristo. E a terra prometida representa o descanso que Deus dá àqueles que creem em Cristo, que se sujeitam a Ele, que avançam para a conquista pela fé. Pela fé. E a gente percebe que o perigo do casamento com incrédulos é descrito ali no versículo de número 2, uma citação de Deuteronômio, né? Que diz exatamente, pois elas farão desviar teus filhos de mim. E foi exatamente o que aconteceu com Salomão. Né? Foi exatamente o que aconteceu com Salomão. Salomão havia, no capítulo de número 8, exortado o povo dizendo que eles fossem perfeitos de coração para com o Senhor. Em outras palavras, o rei havia dito que eles deveriam ter um coração inteiramente consagrado ao Senhor. Mas o coração do próprio rei não era perfeito com Deus. Salomão, ele não abandonou a Deus de todo, mas fez dele um dos muitos deuses que adorava. E essa era uma conduta que violava diretamente os 2 primeiros mandamentos do Senhor.
E essa transigência de Salomão não apareceu de um dia para outro, pois o rei foi se entregando aos poucos à sua idolatria. Primeiro, permitiu que as suas esposas adorassem os próprios deuses. Depois, tolerou sua idolatria e até construiu santuários para esses deuses. Por fim, começou a participar das práticas pagãs com suas esposas. O amor sensual do rei por suas muitas esposas foi mais atraente que seu amor pelo Senhor, o Deus de Israel. Então a gente percebe que Salomão ele torna-se um homem de coração dividido e desobediente, e pessoas instáveis e de coração dobre são perigosas, como escreve Tiago ali no capítulo de número 1, versículo de número 8. E de que maneira Israel poderia ser luz para as nações gentias quando seu rei adorava e apoiava abertamente os deuses dessas nações? Salomão costumava oferecer sacrifícios e queimar incenso ao Senhor Jeová, mas com o passar do tempo, ele começa a incluir em sua adoração os falsos deuses venerados por suas esposas. Então a gente percebe que o amor pelos valores espirituais de Salomão acaba sendo substituído por um amor pelos prazeres físicos e pela riqueza material, e isso foi afastando Salomão aos poucos do Senhor. Primeiro, ele tornou-se amigo do mundo. Depois foi contaminado pelo mundo e em seguida passou a amar o mundo e a se conformar com o mundo e viver ali todo o resultado desse declínio, né, que o fez passar por essa situação tão complicada. E a gente percebe também que não para por aí. Salomão, ele inclusive ignora as advertências de Deus. O Senhor não se impressionou com o esplendor real de Salomão, pois a gente sabe que Deus vê o coração, né, meu irmão? E além disso, ele sonda o coração. Foi Salomão quem escreveu que, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. No entanto, a gente percebe que nesse momento do capítulo de número 11, o seu coração estava afastado do Senhor. O seu coração estava completamente distante de Deus. Quando Salomão nasceu, meu querido, ele foi grandemente amado pelo Senhor. Tanto é que ele recebe um nome especial que significa por amor do Senhor, né? Ou, em outras traduções, amado pelo Senhor. Nós vemos aqui, porém, que o Senhor está virado com Salomão, pois o coração do rei havia se afastado do Senhor. Salomão estava dando as costas para a riqueza de bênçãos que Deus havia lhe concedido e estava pecando deliberadamente e conscientemente. Em primeiro lugar, o Senhor havia dado a Salomão um pai que, apesar de não ser perfeito, era consagrado ao Senhor e era um homem sincero. Davi havia orado por Salomão e o havia estimulado a fazer a vontade de Deus e a construir o templo. Tanto é que o Senhor aparece a Salomão em 2 ocasiões e o lembra das estipulações da aliança que havia realizado com seu pai. Sem dúvida, Salomão conhecia os termos da aliança, pois ele faz referência a ela ali em sua oração, quando ele consagra o templo. Não sabemos de que maneira Deus transmitiu essa advertência a Salomão. Talvez possa ter sido por intermédio de um profeta, né? Sabemos, porém, que Deus advertiu Salomão de que, depois de sua morte, seu reino seria dividido e seu filho reinaria apenas sobre as tribos de Judá e de Benjamim. As outras 10 tribos se tornariam o reino do norte. E a gente percebe no versículo 11 que o verbo tirar, ele tem um sentido de rasgar e é retomado na dramatização do profeta Aías quando rasgou o manto novo ali de Jeroboão em 12 partes. Essa divisão do reino não seria a obra pacífica de um diplomata, mas sim o trabalho doloroso de um Deus que estava irado. Se não fosse pela aliança de Deus com Davi e pelo amor de Deus por Jerusalém, a cidade onde ficava seu templo, ele teria tomado o reino todo das mãos dos descendentes de Salomão. Só que Deus prometeu a Davi uma dinastia que não teria fim e, portanto, manteve um descendente de Davi no trono em Jerusalém, até que a cidade foi tomada pelos babilônios e foi destruída. E a gente sabe que o cumprimento final dessa promessa encontrava-se em Cristo,
O nome de Deus estava sobre o templo, de modo que ele preservou Jerusalém. A aliança de Deus estava com Davi, de modo que ele também preservou a dinastia de Davi. Ele preserva a dinastia de Davi. Só que não para por aí. A gente percebe que no capítulo de número 11, Salomão ele resiste à disciplina de Deus, né? Os inúmeros casamentos de Salomão haviam sido sua garantia de paz com os governantes ali dos reinos vizinhos. E o reinado de Salomão havia sido pacífico. Porém, seu sistema logo começaria a se desintegrar, pois a gente percebe que o Senhor levantou adversários contra Salomão e os usou para disciplinar o monarca rebelde. Essa disciplina de Deus sobre os herdeiros desobedientes de Davi fazia parte da aliança e foi reafirmada a Salomão quando Deus lhe falou em Gibeão. O fato foi repetido a Salomão quando o rei estava construindo o templo, no capítulo de número 6, como nós estudamos, e ainda depois da consagração do templo, no capítulo de número 9. Por certo, era impossível que o rei não tivesse conhecimento dos perigos de desobedecer ao Senhor, né? E aí a gente percebe que a palavra menciona, né, de modo específico, alguns adversários de Salomão. Há menção ali de Hadad, o Edomita, né? Salomão ele tinha mulheres de Edom em seu harém, mas isso não impediu Hadad de causar problemas para Israel. A gente lembra que Davi e Joabe haviam conquistado uma grande vitória sobre Edom e exterminado a população masculina. Porém, Hadad, um dos príncipes, havia fugido juntamente com alguns líderes de seu pai e encontrado asilo com o faraó no Egito. Ao que parece, tratava-se de um novo faraó que não considerava necessário reconhecer o pacto nupcial de Salomão com a princesa egípcia. Esse governante do Egito não apenas deu a Hadad alimento e um lugar para viver, mas também lhe entregou a própria cunhada como esposa. E Hadad teve um filho com ela. Isso significava que Egito e Edom estavam aliados contra Israel. Com a morte de Davi e de seu general Joabe, Hadad e seus homens puderam voltar em segurança para Edom. Em sua terra, Hadad planejou fortalecer a nação e dirigir uma série de ataques contra os israelitas. Ele sabia que não poderia tomar o reino de Salomão, mas o Senhor usou para perturbar Salomão e seus soldados com uma série de ataques nas fronteiras. E essa irritação constante do sul deveria ter lembrado Salomão de que Deus o estava disciplinando e o chamando de volta a uma vida de obediência. Também se levanta contra Salomão Rezon de Damasco. Quando Davi derrotou os sírios em Zobá, um jovem chamado Rezon fugiu para Damasco com seus soldados e se declarou rei. Ao que parece, Davi o reconheceu como rei e é bem provável que Rezon fosse um homem competente, pois o poder da Síria cresceu sob sua liderança. Mas Rezon aliou-se a Hadad, líder de Edom, e começou a atormentar Salomão no norte. Rezon fundou uma dinastia de governantes fortes na região, que era conhecida como Arã, sendo que todos causaram problemas ali para os reis de Judá, né? Então a gente percebe que Salomão ele resiste à disciplina de Deus. Para por aí? Não, não para por aí. A gente percebe também que Salomão ele opôs-se ao servo de Deus, porque Hadad atacou Salomão do sul e Rezon o atacou do norte. Mas Jeroboão era um dos líderes de Salomão que ameaçou o rei de dentro de seus escalões oficiais. Jeroboão era um eframita que demonstrava possuir excelente aptidão administrativa, chamando a atenção do rei. Uma vez que Jeroboão era da tribo de Efraim, Salomão encarregou da força de trabalho da casa de José, a saber, de Manassés e Efraim. A essa altura, a nação estava cansada dos projetos de construção de Salomão e, especialmente, da maneira como ele recrutava israelitas para trabalhar nessas obras. E o jovem Jeroboão foi apresentado às correntes veladas de oposição ao rei. E esse conhecimento, além do fato de Salomão tê-lo colocado sobre tribos do norte, o ajudaria quando chegasse a hora de estabelecer seu reino com as 10 tribos do norte. Um dia, enquanto trabalhava, Jeroboão foi detido pelo profeta Aías de Siló, que tinha uma mensagem de Deus para ele.
E a gente percebe que os profetas não desempenharam um papel de grande proeminência durante o reinado de Salomão. Mas a partir desse tempo, até o fim do reino de Judá, a presença dos profetas seria marcante. Quando os reis ou sacerdotes desprezavam abertamente a palavra de Deus, o Senhor costumava enviar profetas para adverti-los. E os profetas eram mais proclamadores do que prenunciadores. Eles traziam uma mensagem de Deus para o presente e, se algo do futuro lhes era revelado, tinha como propósito ajudá-los a chamar o povo de volta à obediência e à vontade de Deus. E a gente vê que Aimás dramatizou sua mensagem rasgando suas vestes novas em 12 partes e entregando 10 dessas partes a Jeroboão. Essa era a maneira de Deus dizer que Jeroboão se tornaria rei sobre as 10 tribos de Israel no norte. Aías explicou por que 2 tribos continuariam reservadas para a casa de Davi e por que o filho de Salomão estava recebendo apenas essas 2 tribos. Salomão havia pecado grandemente ao introduzir a idolatria na terra, pecado que, a seu tempo, destruiria a nação e levaria o povo ao cativeiro. E aí a gente percebe que, por amor a Davi, Deus protege ali Judá e Jerusalém. Salomão não havia obedecido às estipulações da aliança que Deus havia feito com o pai do rei, mas Deus seria fiel à sua palavra. A lâmpada continuaria a brilhar por Davi até o final da monarquia em Judá, com a queda de Zedequias. Então, Aías, ele encerra sua mensagem acautelando Jeroboão de que aquilo que havia acontecido com ele era obra somente da graça de Deus, e ele deveria levar a sério seu chamado e obedecer à palavra do Senhor. Do contrário, Deus o disciplinaria da mesma forma como estava disciplinando Salomão. Deus daria então a Jeroboão uma dinastia duradoura se ele obedecesse à lei do Senhor. No entanto, essa dinastia não substituiria a dinastia de Davi em Judá, pois era da dinastia de Davi que viria o Messias e que cumpriria as promessas da aliança. Então, Deus humilhou os sucessores de Davi, dando-lhes apenas 2 tribos, mas não os rebaixaria para sempre. Então, meu querido, a gente percebe toda essa situação que ocorre com Salomão. E uma vez que Aías e Jeroboão estavam sozinhos no campo quando a mensagem foi transmitida, nós não sabemos como a notícia do chamado especial de Jeroboão chegou aos ouvidos de Salomão. É possível que Jeroboão tenha contado o que ocorreu a seu círculo mais íntimo, mas não se sabe ao certo. Inclusive, se Deus tenha dado permissão a Aías para enviar alguma mensagem a Salomão. Essa mensagem foi a última palavra de disciplina e de repreensão de Deus para o monarca rebelde, pois que modo mais eficaz haveria de fazer o rei despertar do que tomar a maior parte do reino de seu sucessor? Salomão deveria ter se prostrado com o rosto em terra, numa demonstração de arrependimento e de constrição, e ter buscado a face do Senhor. Mas em vez disso, ele tentou matar seu rival. E a gente percebe que Jeroboão foi buscar refúgio no Egito, onde o novo faraó era Sisaque, um homem sem compromisso algum com a casa de Davi. Então, Salomão havia abandonado o Senhor. Ele havia pecado, E esse pecado se repetiria com vários reis de Israel, inclusive de Judá. Esse pecado da idolatria que estava transpassando o cerne da fé de Israel, pois Jeová era o único e verdadeiro Deus vivo, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E aí a gente percebe que Salomão reina de 971 a.C. até 931 a.C. Será que o rei voltou ao Senhor antes de morrer? A gente percebe que os estudiosos da Bíblia não apresentam um consenso em suas interpretações e respostas. Mas, sem dúvida, a admoestação em Eclesiastes 12 indica que houve arrependimento e restauração. E acreditamos sinceramente que isso aconteceu. As realizações de uma vida extremamente cheia foram registradas não apenas em 1 Reis e depois em 2 Crônicas, mas também em alguns livros que não chegaram até nós, inclusive os Atos de Salomão, um livro escrito pelo profeta Natã, bem como os registros de Aías e de Ido.
Salomão é o primeiro rei israelita cuja morte foi registrada nas palavras oficiais. Então, assim como Saul, Salomão recebeu grandes oportunidades, mas não as aproveitou ao máximo. Ele possuía amplos conhecimentos sobre animais, plantas, sobre como enriquecer a sua nação, construir edifícios, mas ele não compartilhou o conhecimento do Senhor com os gentios que passaram por sua sala do trono. Assim como seu pai, Davi, Salomão possuía talento natural para apreciar mulheres, mas quando Salomão pecou, não teve o coração sincero e o espírito quebrantado de arrependimento de seu pai Davi. E a gente percebe que a vida de Salomão foi motivada pela grandeza do seu reino e não pela glória do Senhor. O rei sábio deixou para trás o templo de Deus, seu palácio real, uma nação servil e uma economia em dificuldades, né? E durante seu reinado a nação permaneceu unida, mas uma linha muito fina de cisão acabou se manifestando em uma rebelião aberta e posteriormente na divisão do reino, né? A avidez de Salomão por riquezas e realizações colocou um grande peso financeiro sobre a nação. E depois de sua morte, o povo acaba se revoltando. Só que a gente vai perceber no decorrer de 1 Reis que os israelitas fizeram pior do que Salomão. Eles seguem o mau exemplo de Salomão e começam a adorar os deuses de seus vizinhos. E aí esse pecado é mais do que qualquer outro que causa a queda de Israel e de Judá. Então, meu querido, que a minha e a tua sujeição possa ser sempre sincera e fiel a Jesus, aquele que é muito maior que Salomão, aquele que morreu por nós, aquele que vive por nós e aquele que um dia virá nos buscar. Muito obrigado por mais esse dia e que Deus te abençoe. A paz do Senhor.